Vamos, Pai, cada dízimo e cada oferta, no nome de Jesus, amém, 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 amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Queria chamar agora a nossa querida pastora Priscila, aplauda a vida dela em nome de Jesus. Deus abençoe, pastora. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte, com mais alegria o Senhor? Glória a Deus, que bom nós estamos aqui mais uma vez para nós cultuarmos o Senhor, buscar a presença dEle e aprender mais, amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, a curvar a tua cabeça, em sinal de dizer para o mundo que agora você só quer ouvir a voz do Senhor. Pai, nesse momento, ó Deus, nós nos derramamos diante de Ti, colocamos tudo diante de Ti, tudo que somos, tudo que temos, ó Pai. Nós declaramos que nesse momento, ó Deus, o nosso coração está conectado ao Teu, que nenhuma distração venha sobre nós neste momento. Pai, nós oramos consagrando a nossa vida ao Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, os nossos ouvidos unicamente direcionados para a Tua voz, que nessa noite seja uma noite de transformação, de cura, de arrependimento, de perdão. Pai, em nome de Jesus, nós estamos abertos para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Prepara, Deus, o nosso coração para a palavra que nós vamos receber, que o Senhor venha me usar, Deus, como canal, que eu possa levar, Deus, a palavra do Senhor nesse momento aos corações dos Teus filhos, conforme a Tua vontade, que nós possamos viver, Deus, uma noite sobrenatural, um marco nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de nós começarmos, eu queria passar aqui um vídeo para vocês assistirem. Vou tentar ler para vocês, tá? Este é um teste de atenção. Quantos passes de bola o time branco fará? A resposta é 13. Mas, você viu o urso dançando? Presta atenção. Amém. Viu como que é fácil a gente perder a atenção? Esse vídeo, eu assisti ele há um tempo atrás, e ele me chamou muita atenção para a nossa realidade. Você pode trazer, por favor? Porque muitas vezes nós estamos olhando, mas nós não estamos vendo. Quantos não conseguiu perceber de primeira? Muitos. Você que percebeu ou que não percebeu, não se sinta mal não, tá, gente? É mesmo um teste só para quebrar um gelo aqui, para a gente começar essa palavra de uma forma diferente. Mas nós aqui começamos já a perceber como que nós somos facilmente enganados com as coisas que a gente assiste, com as coisas que a gente vê. E se nós não estivermos atentos, a gente vai ficar vendo e a gente não vai enxergar aquilo que o Senhor quer que nós vejamos verdadeiramente para a gente mudar. A gente até vê que existe algo que não está certo, mas a nossa visibilidade está direcionada para algo que não é o todo. Eu estou vendo somente uma parte. Quantos aqui participaram do nosso Vision Night? Ninguém estava aqui, gente? Vou tentar mais uma vez, só para vocês pôr a mão no ar, fazer um barulho, alguma coisa assim, tá? Quantos aqui estavam no nosso Vision Night? Eu sei que a pronúncia do inglês ainda não está top, não, mas eu estou indo para o DIP, tá? Então, vocês continuam, não desistem de mim, não, que o meu inglês, até o fim do ano, vai estar top. Mas ali nessa noite do Vision Night, nós apresentamos, né, o plano daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para vocês fazerem parte. E o primeiro tópico ali, quem lembra? Vou ajudar vocês, gente, eu sei, são muitas coisas. Mas o primeiro tópico era a gente desenvolver e gerar no nosso meio a santidade. Então, esse é um mês onde nós vamos começar a trazer palavras ainda mais pontuais para falar sobre esse assunto, para
transformar as nossas vidas através disso, para confrontar os nossos pecados de estimação, para trazer à realidade aquilo que nós não estamos vendo, que nós até estamos dizendo que estamos olhando, mas não está no nosso campo de visão, né? E essa semana, orando, buscando no Senhor, sobre essa temática, eu tive uma ideia. Eu até vi alguém fazendo algo muito parecido e pontual, e Deus trouxe ao meu coração para eu perguntar para o ChatGPT, se ele fosse Satanás, o que ele faria para fazer com que os jovens perdessem a santidade. E eu vou falar alguns tópicos do que o ChatGPT me entregou ali, só para vocês perceberem se vocês se identificam com algo, tá bem? Então ele diz assim: se eu fosse Satanás e quisesse afastar um jovem da vida de santidade de Deus, eu usaria estratégias sutis e progressistas para enfraquecer a sua fé e desviá-lo do caminho certo. Aqui estão algumas táticas. Olha só, gente, como que ele escreveu táticas. Eu plantaria dúvidas sobre a fé e sobre Deus. Esse é o primeiro tópico. Faria o jovem questionar se Deus realmente se importa com ele. Iria introduzir pensamentos como: se Deus é bom, por que permite sofrimento? Colocaria filosofias relativistas para enfraquecer a sua crença na verdade absoluta da Bíblia. Segundo tópico, criaria distrações e entretenimento excessivo. Faria com que gastasse mais tempo em redes sociais, jogos e séries, do que em oração e leitura da Bíblia. Ocuparia sua mente com conteúdos que lentamente distorcessem os valores cristãos. E deixaria tão ocupado que ele sempre diria: depois eu busco a Deus. Terceiro, colocaria más influência em seu caminho. Introduziria amizades que incentivam comportamentos contrários à fé. Criaria ambientes onde o pecado comece a parecer normal e aceitável. Faria com que ele sentisse vergonha de demonstrar a sua fé. 4. Enfraqueceria a sua vida de oração. Faria parecer que orar não faz diferença. Iria introduzir cansaço e preguiça espiritual. Faria ele pensar que Deus não o escuta. 5. Incentivaria pequenos pecados. Iria sugerir que não tem problema assistir um conteúdo impróprio, usar palavras inadequadas ou mentir de vez em quando. Depois de acostumado com pequenas falhas, ele aceitaria pecados maiores. Criaria justificativas para que eles se sentissem confortável com o erro. 6. Geraria orgulho e independência de Deus. Faria ele acreditar que pode se virar sozinho e que não precisa tanto de Deus. Incentivaria um senso de superioridade espiritual, levando ao orgulho religioso. Criaria uma mentalidade de autossuficiência, afastando-o da dependência do Espírito Santo. 7. Criaria feridas e amargura no coração. Permitiria que ele passasse por decepções dentro da igreja para que ele ficasse magoado. Usaria pessoas para feri-lo, para fazê-lo pensar que todos os cristãos são hipócritas. Transformaria a sua dor em raiva contra Deus. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos e que, se você, em algum momento da sua vida, seja agora ou seja em algum outro momento, já passou por alguma dessas situações. Todo mundo com os olhos fechados, não precisa ter vergonha não, que ninguém está te vendo. Então, se você já passou em algum momento por algumas dessas estratégias de Satanás, eu queria que você erguesse suas mãos. Amém. Pelo que eu enxerguei daqui, pelo menos 98% de nós já passamos por algum desses momentos. E note que muitas dessas estratégias aqui que o ChatGPT me deu, são estratégias antigas. São coisas que já acontecem há milênios. Ele não inventou nada. Só vive o quê? No ciclo de repetição, que é o mesmo que muitas vezes nós vivemos. Um ciclo de repetição dos mesmos comportamentos. E nós vamos começar essa série nova falando sobre santidade, e hoje o nosso tema é sobre santidade versus maturidade, e nós vamos aprender o quanto nós precisamos desenvolver a santidade juntamente com a maturidade. Porque eu posso viver uma vida santa
entendendo que eu preciso ser separado de alguns comportamentos, mas dentro da igreja eu vou viver uma vida imatura. Porque se eu não começo a compreender que eu preciso aprender com meus erros para gerar em mim maturidade, eu vou viver o mesmo ciclo de repetição. Eu vou estar dentro da igreja, repetindo os erros lá de fora e machucando pessoas aqui de dentro por causa daqueles comportamentos de imaturidade que eu tinha quando eu estava lá fora. Então, nessa noite, nós precisamos compreender alguns pontos. A distração, ela faz a gente perder o foco daquilo que é importante. No início de tudo, né, Deus ele dá uma direção para Adão. Ele podia usufruir de tudo. Tinha tudo. Ele só não podia comer um fruto. E através dessa desobediência, né, porque ele tirou o foco daquilo que era importante e voltou o foco dele para aquilo que era visível aos olhos dele, aparentemente bom, né, com a estratégia de Satanás de você também pode ter. A partir desse momento que existe a queda, existe também a separação do homem com Deus. A partir desse momento o homem já não tem mais aquele acesso. Porque o pecado ele nos afasta de Deus. E hoje, a maioria dos jovens, posso dizer que 90% dos jovens que nós atendemos, vive uma vida com algumas questões e que acaba afastando eles de Deus. E muitas vezes ele não entende o porquê que ele não sente Deus na profundidade. Eu acredito que no início da nossa caminhada, parte de nós como cristãos, passando por situações onde a gente está vivendo ou chateado com alguém, guardando ali alguma situação no nosso coração, ou até mesmo escondendo algum pecado, mas a gente está ali tentando uma vida com Deus. Lendo a palavra, na igreja, servindo, fazendo, mas não sente verdadeiramente que o Senhor está ali. E a gente fica se questionando, por quê? Por que eu não sinto tanto? Então aqui nessa palavra hoje nós vamos decorrer um pouco do que acontece quando nós começamos a nos afastar e por que a gente não consegue viver essa vida plena com o Senhor. Então quando muitas vezes nós ouvimos falar, né, sobre santidade, nós falamos sobre ser separado. Estar afastado do pecado, estar perto de Deus, separado do mundo para viver um propósito do Senhor. E nós não podemos mais viver uma vida, nós que nascemos de novo, que entendemos o chamado do Senhor, que começamos a aprender a viver o novo do Senhor para a nossa vida, nós não podemos mais deixar esses comportamentos que Satanás traz, tentando introduzir para a nossa mente, se tornar realidade. Porque nós vamos viver uma permissividade, eu começo a achar que aquilo é normal. Cada um de nós viemos de uma criação. E os casados, eles vão ter ainda mais certeza do que eu estou dizendo. Cada um de nós temos manias dentro de casa. E o que para mim é normal, para o outro talvez não seja. Quando a gente começa a conversar com nossos amigos e às vezes eles falam umas coisas doidas, tipo, sei lá, outro dia a gente estava em casa e a pessoa falava que na família dela era tradição na Páscoa fazer feijão com creme de leite, sei lá, leite de coco, uma coisa assim. Tipo, todo mundo ficou chocado, o quê? Da onde vocês tiraram isso? Mas não, lá na minha cidade é tradição, é normal. Por quê? Porque ele cresceu vendo aquilo. Enquanto ele está vendo aquilo ser repetitivamente acontecendo, aquilo se torna o quê? Normal para ele. Ah, a galera não faz, mas aqui em casa faz. Por quê? Porque é normal. O pecado, ele vai sendo introduzido na nossa vida até ele se tornar normal. E é por isso que nós precisamos aprender a estar atento. Quando algo começar a acontecer na sua vida, assim como esse vídeo, eu sou uma pessoa que eu me considero muito atenta. Eu sou muito observadora. Então, quando a primeira vez que eu vi esse vídeo, a primeira coisa que eu vi foi o urso entrando. Por quê? Porque eu já, quando eu falar, se não precisava nem ter falado, porque eu sou uma pessoa que eu vejo tudo, não precisava nem ter falado assim, é um teste de atenção. Porque o vídeo ele já te dá um spoiler. Ele já começa te avisando que é um teste de atenção. Só que aí a gente faz o quê? A gente foca só em uma coisa. Então, naquele dia eu fiquei o quê? Tentando contar os negócios, mas prestando atenção no povo ali. Mas nem sempre a gente está atento. Então, nesse processo de busca da santidade, é a busca do Senhor em que Deus me dá discernimento para eu ver realmente o que o Senhor quer nessa situação. Para que eu não seja enganado pelas coisas ao meu redor que aparentemente são legais.
Quando a gente olha ali aquele vídeo, é legal a gente ficar contando as bolas, né? Nossa, será que eu vou acertar? Será que eu vou acertar? Aquela adrenalina, né? Principalmente os competitivos. Eu quero acertar. Tá nem aí para o que está acontecendo. Quer o quê? Quer contar o negócio certo para no resultado falar, eu vi esse vídeo e eu acertei tudo. Mas nós precisamos começar a buscar no Senhor cada vez mais. Estar atento para aquilo que realmente importa. A definição de santidade, que vem do grego, quer dizer estampa. Ou seja, é o nosso manual de fé e de conduta. É o estilo de vida e também de expressão visível da decisão no interior. Quantos aqui já foi em algum ambiente que a pessoa olhou para você e falou assim, nossa, você é diferente? Tem alguma coisa em você que é diferente? Quando eu converti, foi a coisa que eu mais ouvi. E eu tenho certeza do porquê. Primeiro que antes, pode não parecer, mas era uma pessoa muito amarga. Hoje eu sou um doce no Senhor, mas eu era muito amarga. Por causa de muitas coisas da minha vida, então eu geralmente, até hoje, tá gente, vocês me veem com a cara fechada, não é porque eu tô com raiva não, tá? É porque herança da minha mãe. Mas geralmente, antes isso era um estado de vida minha, de ser amarga. Por quê? Porque eu achava que eu merecia sofrer, que a minha criação, que outro dia a gente fala sobre isso, mas foi uma criação onde eu tive muita responsabilidade. Então eu não tinha o direito de ser leve. E quando eu encontro com Jesus, que eu encontro um Senhor que podia me curar, me restaurar e podia trazer leveza para a minha vida, eu virei outra pessoa. Gente, eu nem conversava antigamente. Se vocês conversassem com a minha pastora, que foi a pastora do Brasil, que me ganhou para Jesus, ela vai te falar assim, não, a Pri era um antes e um depois de Jesus, literalmente. Eu acredito que todo mundo seja, mas eu não, vocês não iam acreditar. Um dia eu vou trazer umas fotos só para trazer para vocês. Quem viu o vídeo de aniversário, deu para perceber ali o início, né? Como que foi doloroso. Mas você não viu o vídeo de aniversário, gente, inclusive, muito obrigada. Se você não recebeu o meu, muito obrigada. Obrigado por fazer parte da nossa surpresa. Nós queríamos estar aqui para abraçar todo mundo. Vou receber abraços e bênçãos, ainda se vocês quiserem, no fim do culto a gente vai estar aqui, tá? Já acabou janeiro, mas a gente ainda está recebendo, nunca é demais. Mas se você for lá no meu Instagram, vai estar lá postado o vídeo que fizeram de surpresa pra gente. E ali foi bem o início, assim, da minha conversão. Até a face era outra. O Senhor foi transformando ao longo do tempo. Mas isso tudo por quê? Porque a partir daquele momento que eu encontro com Jesus, eu decidi viver uma vida em santidade. E eu decidi abrir mão de muitas coisas. Essa época do ano é uma época do ano que mexe muito comigo. Por quê? Porque foi a época que eu fui resgatada. Quando eu fui evangelizada, foi mais ou menos em janeiro. E eu lembro que estava perto do carnaval. Eu nunca tinha ido curtir o carnaval, mas naquele ano eu cismei que eu queria ir para o carnaval. E eu falei, eu vou aceitar Jesus, mas antes eu vou para o carnaval. Gente, estava assim, perdida. E eu falei, Deus, eu vou te aceitar, mas antes eu vou para o carnaval, eu vou curtir tudo, porque eu sei que vai ser a última vez, porque quando eu decidir vai ser de verdade. As pessoas que são fleumáticas, geralmente, elas são assim, né? Elas demoram, foi muitos anos perdido para depois aceitar, mas quando eu aceitei, falei, nunca mais eu vou sair daqui. E nessa fase, era uma fase em que eu já tinha passado da fase da rebeldia, eu só queria curtir mesmo, né? Aquela curtição, fazer tudo que tivesse de errado, que desse tempo. E naquele ano eu decidi que eu ia para o carnaval e eu ia curtir tudo que eu pudesse. Gente, que decisão mais errada. Eu vi a face da morte tantas vezes nesse dia. E aí vem lá a explicação. Eu lembro que essa pastora, ela foi muito respeitosa, porque eu falei para ela, eu vou por revisão, eu vou começar a pagar, eu não tenho dinheiro não, eu não vou recarregar meu celular esse mês que eu vou te pagar, para eu já começar a juntar o dinheiro para eu ir para o encontro com Deus, porque eu quero ir, mas antes eu vou para o carnaval. Ela, sabiamente, não me julgou, deixou eu ir, mas foi o quê? Ela foi para o, sei lá como é que chamava lá, que eles tinham um retiro de carnaval. Ela foi para esse encontro e ela começou a orar assim, Deus, que ela tenha os piores dias da vida dela. Que ela passe por experiências terríveis, mas que ela não morra. Eu vi a face da morte várias vezes, mas não morri. Naquele dia, gente, no último dia de carnaval, a minha oração, eu mal sabia que ela estava orando isso, eu falei, Deus, se eu sair viva dessa, eu nunca mais vou voltar para o mundo. Eu chorava tanto, gente, desespero. Sabe o que o povo fala assim? Uns foi pelo amor, outros foi pela dor, outros foi pelo desespero. Desespero. Se tivesse opção, foi a minha.
Porque eu desesperada naquele dia, sentindo mesmo, eu nunca tinha sentido tanto que eu ia morrer num dia igual naquele dia. Eu dentro da favela, sozinha, dentro da favela onde um primo meu tinha morrido, onde ninguém podia da minha família andar, lá estava eu, idiota, perdida. Por quê? Porque meus amigos me levou para a balada, não queria me levar embora. E eu já não queria mais estar naquele lugar, porque eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, eu literalmente estou no meio de uma orgia, eu não quero mais fazer parte disso, eu quero ir embora. E eu saí de lá desesperada. Oh, gente, contar para vocês a parte vergonhosa. Eu saía da casa, eu cheia de autoridade, né? Eu vou embora aqui, já que vocês não querem me levar, eu vou sozinha. Oh, gente, eu andava, os bandidos vinham, eu corria, escondia debaixo dos carros. Chorava, desesperada, e eu descia. E em um momento eu comecei a descer uma rua que não tinha para onde ir, não tinha carro, não tinha onde esconder. E começou a subir 2 bandidos, e eu sozinha de madrugada. Eu comecei a orar naquele dia, eu falei assim, Deus, se não for agora, não vai ser mais nenhum dia. Eu preciso da sua mão me resgatando. Se o Senhor me salvar nessa noite, eu nunca mais volto para o mundo. Eu fiz minha oração de entrega antes de eu ir para a igreja. E eu fui embora naquele dia chorando. Eu consegui chegar em casa, sei lá, umas 5 horas da manhã, desesperada, chorando. Meus amigos lá bebendo, nem lembravam que eu existia. Falei, que povo ruim. Nunca mais vocês vão me ver num lugar desse, nunca mais. E graças a Deus, nunca mais eu precisei voltar para aqueles ambientes. Isso tudo para te dizer que o que é possível. Eu sei que não é fácil, muitas vezes nós vamos ser tentados, nós vamos desejar, só que é uma questão de costume. Eu estava acostumada a estar naqueles ambientes, para mim era fácil estar ali. Quando eu venho para a igreja, durante um tempo foi muito difícil, mas a partir do momento em que eu decido viver uma vida com santidade no Senhor e buscar Ele constantemente, sabendo que muitas vezes eu ia cair, mas que eu tinha um lugar para voltar, eu decidi nunca mais ir para aquele lugar. E a partir daquele momento, essa estampa da santidade, ela começou a fazer parte da minha vida. Onde eu passava, as pessoas realmente viam que tinha algo diferente. E é assim na minha vida, na sua vida, quando nós decidimos viver uma vida separada. As pessoas não vão te confundir. As pessoas não vão te confundir. Você pode ter certeza que onde você entrar, quando você tem uma vida consagrada ao Senhor, onde você entrar, independente do ambiente que seja, as pessoas vão saber que você é diferente, que você carrega algo diferente. Por muitas vezes eu tive que ir em ambientes errados, por aniversário de família. Não fui na balada não, viu gente, mas aniversário, onde o povo estava bebendo, fumando, fazendo as coisas deles lá, e para mim estava tudo bem, era a vida deles, eu evangelizava, falava da verdade, se quisia, eu levava para a igreja, mas se eles queriam continuar ali, se eu amava, eu estava ali prestigiando, celebrando, mas eu não me misturava, e era nítido a diferença, para já porque o povo do mundo não veste roupa, né? Então a gente já destaca ali, mas não só por isso, mas pelo comportamento. Quando nós nos aproximamos de Deus, os comportamentos dele se tornam ainda mais visíveis em nossa vida. É impossível você não começar a andar com Deus e não ter os comportamentos dele. Queria que você abrisse comigo a sua palavra lá em 1 Pedro. 1 Pedro 15. Sim, 1 Pedro 15. 1:15. Desculpa. Teste atenção, gente, vocês estão perdendo aí. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como santo é aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou. Nós temos um exemplo a seguir. Santidade, ela vai gerar em nós autoridade. Essa marca que nós carregamos durante um tempo, quando nós iniciamos a nossa caminhada, nós começamos a buscar o Senhor, e isso vai se tornando cada vez mais visível em nós, e isso vai se tornando o que? A nossa marca. Por onde nós andarmos, essa marca da santidade, ela será visível por onde nós formos. Aquele clichê do pregador, fala com a pessoa do seu lado assim, Deus não vai te pedir nada que Ele saiba que você não consegue. Ele só vai te pedir aquilo que Ele sabe que você consegue. Nosso exemplo é Jesus, que conseguiu andar no nosso meio, experimentou viver aqui, mas não se entregou às coisas do mundo.
Nós somos chamados para viver um propósito. Nós somos separados para viver esse propósito. E separados do mundo. Ser separado do mundo é também ser separado dos comportamentos mundanos. É também aprender que quando eu decido viver para Cristo, eu também preciso decidir deixar aqueles comportamentos do mundo para trás. E é onde nós vamos começar o quê? Aprender a gerar em nós a maturidade. Não vai adiantar eu ter os comportamentos, achar que isso é normal, que eu nasci assim, que eu vou morrer assim, que eu sempre fiz a vida inteira assim. Não vai adiantar. Se você quer viver uma vida com o Senhor diferente, você precisa aprender a ter comportamentos diferentes. E isso só vai acontecer quando nós decidimos andar cada vez mais com o Senhor, a nos entregar mais ao Senhor. Porque viver em santidade requer sacrifício. Não vai ser fácil uma vez em que nós estamos introduzidos no mundo, não é verdade? Se nós estamos aqui, nós vamos ter contato com as coisas do mundo. Mas é uma decisão eu não fazer parte daquilo, porque eu sei que eu não sou daqui, eu tenho um lugar onde eu vou voltar, e que isso não fazer parte. Então, parte do nosso comportamento aqui, ele precisa ser mudado, ele precisa ser moldado à medida em que eu desejo ter mais intimidade com o Senhor. E não adianta mais nós vivermos uma vida achando que, eu só faço isso de errado, mas eu vou parar e Deus ele vai estar comigo. Ele vai sim ter misericórdia de sua vida enquanto der tempo, né, até Jesus voltar. Porque a gente tem que parar de achar que ele não vai voltar a qualquer momento. Muitas vezes nós vivemos, principalmente nós jovens que temos a mania de achar que a gente tem que experimentar tudo. Vivemos achando que Jesus não vai voltar como se ele não tivesse quase à porta. Precisamos parar de achar que vai dar tempo, porque talvez não dê. Depois eu perdoo, depois eu vejo, depois eu paro de pecar, depois eu paro de fazer isso, depois eu paro de fazer aquilo. Querido, talvez não dê tempo. Enquanto nós temos oportunidade, decida entregar a sua vida para o Senhor. Decida se separar das coisas mundanas. Decida parar de ter comportamentos que te afastam de Deus. Porque é desesperador a gente atender muitas vezes um jovem que realmente está desesperado querendo uma vida com Deus. Ele está na igreja há anos, rodando. Deseja intensamente ter um relacionamento com Deus, mas não consegue abrir mão daquilo que afasta ele de Deus. E não vai ter jeito. Deus ele não vai estar nos lugares errados junto com você. Ele não vai te acompanhar nesses lugares porque ele é santo. E isso não faz parte da natureza dele. Eu sou formada em psicossocial e também sou formada em psicanálise com base cristã. E também amo a vertente da sistêmica familiar. E uma coisa que a gente aprende dentro desses estudos é como o ambiente ele molda as pessoas. Todos esses estudos, tanto a sistêmica, quanto a psicanálise, quanto a psicossocial, vai trabalhar muito o como que a pessoa se comporta dentro do ambiente que ela está. Um estudo na sistêmica familiar começou quando muitas vezes os psiquiatras e psicólogos tentavam tratar pessoas com esquizofrenia e ela entrava para dentro dessas clínicas de reabilitação e lá dentro daquele ambiente a pessoa voltava a ter uma vida normal. Ela conversava, ela comia, ela tinha a vida completamente normal. E quando ela tinha movimentos de visita, ela voltava para casa, ela voltava completamente transtornada. Então ali se iniciou esse estudo dos comportamentos, de como que as pessoas elas se comportam dentro dos ambientes. E não adianta, querido, nós ficarmos com esse pensamento, nossa, se a gente jogar na internet assim, cantores que decidiram cantar músicas neutras para alcançar o mundo. Você vai ver assim, que todos eles caíram.
Durante a minha conversão, durante esses 13 anos de conversão, eu vi tantos cantores que abençoaram muitas vidas, que levaram a palavra de Deus através de canções lindas que tocavam mesmo a vida das pessoas, tomando a decisão de que eu tenho que ir para esses ambientes, porque lá eles precisam ser resgatados. E no fim, ele que foi levado para o inferno. Brincadeira, mas quase que para o outro lado. Nós precisamos entender que nós não somos fortes o bastante, tá? A palavra do Senhor vai dizer que nós somos fortes aqui. Nós somos fortes colados na fonte. Quando nós estamos fora, não adianta. Se nós nos desconectamos da fonte para ir dar de beber àquele que está lá fora, gente, vai morrer. Se eu tiro um peixe do mar, quem morre? É o mar ou é o peixe? Então daí a gente já começa a ver quem é que precisa estar no ambiente certo. Se nós decidimos sair desse ambiente onde nós estamos vivendo uma vida com o Senhor e ir para o ambiente onde eu acho que vai ser bom para mim, mas que não tem o Senhor, querido, eu tenho que te alertar que você vai morrer lá. Se eu tiro o peixe da água e ele morre, se eu tiro você, se nós saímos da fonte e vamos para fora com a nossa autossuficiência, nós vamos morrer. O mar vai continuar lá, o Senhor vai continuar lá. É nós que precisamos nos religar. Então essa é uma noite onde nós precisamos voltar os nossos olhos, onde nós estamos errando, onde nós estamos nos distanciando de viver uma vida, de escolher viver uma vida em santidade com o Senhor, para buscar viver essa maturidade. A definição de maturidade aqui diz assim: maturidade é a capacidade de agir com responsabilidade, equilíbrio e discernimento diante das situações da vida. Ela envolve o desenvolvimento emocional, mental e, em alguns casos, espiritual, permitindo que a pessoa tome decisões conscientes e lide com desafio, com sabedoria e compreenda as consequências dos seus atos. Agora abre comigo aí sua palavra lá em Romanos 5, 3. Romanos 5, 3 vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Vamos ler até aqui. Note que essa palavra, né, experiência, ela já diz tudo sobre maturidade. Se eu passo por algo, e eu sei que aquilo vai dar errado, eu não vou fazer de novo, né? Se eu, por exemplo, se eu tenho um comportamento, hoje a gente vê muito as meninas usando roupas extremamente provocativas para chamar a atenção dos homens, e geralmente o que acontece? Elas não aprendem nada. Gente, vive colocando os corpos tudo à mostra, e aí acha homens que querem abusar delas, que querem aproveitar delas, mas no fim o quê? A carência é tão grande que não aprende com a experiência. Eu já sei que isso vai ser um ciclo repetitivo, que quanto mais eu me mostrar, mais homens que querem só aproveitar vão aparecer. Nós precisamos o quê? Aprender com a experiência. Se isso não dá certo aqui, se eu fizer de novo, só que com outro homem, vai ser a mesma coisa. Não vai acontecer nada diferente. E na nossa vida, se nós não começamos a ter comportamentos diferentes em relação à nossa vida com o Senhor, vai ser um ciclo repetitivo. As coisas vão acontecer e não vão gerar nada em nós. Se eu quero viver uma vida com o Senhor, mas eu não me coloco buscando em Deus discernimento para entender situações, isso vai ser um ciclo sempre repetitivo na minha história. E eu não vou viver e aprender exatamente isso, que eu vou perseverar quando as coisas derem errado, e eu vou aprender, vou ter experiência com isso, e vou ter esperança que no fim de tudo, o noivo vai vir nos buscar, isso aqui vai tudo ser passageiro. Nossos olhos precisam estar focados no Senhor. Ser maduro não significa ser perfeito, mas sim estar disposto, estar num processo contínuo de aprendizado e evolução. Eu decidi que tudo aquilo que eu viver... Por que muitas vezes a gente continua vivendo o mesmo ciclo de repetição? Porque a gente não analisa.
A gente não tem o hábito de pegar algo que deu errado na nossa vida e olhar para aquilo e perceber onde foi que eu errei. O que aconteceu nessa situação aqui? Aqui vai falar, né, da maturidade emocional, espiritual, mental. Nós não temos o hábito, deixa eu tirar minha emoção dessa situação e deixa eu entender racionalmente o que está acontecendo. Nós precisamos começar a ter comportamentos diferentes. E quando eu olho, né, o que a santidade e a maturidade elas têm em comum? O comportamento diferente, a mudança de comportamento. Parar de viver um ciclo de repetição e começar a ter mudanças práticas. Eu identifico e eu mudo. Eu percebo onde eu não estou vivendo uma vida plena com o Senhor e eu mudo de comportamento. Eu identifico meus comportamentos de maturidade, que nós vamos falar na próxima palavra, e aí sim vocês se preparam, viu, gente? Vocês se seguram aí que nós vamos trazer umas verdades bem verdadeiras. Mas os dois em comum, o que eles têm em comum é isso, eu preciso aprender a identificar e a mudar, a ter comportamentos de mudança, a não continuar no ciclo de repetição contínuo na minha vida, achando que alguma coisa vai mudar. Não vai. Precisa ter mudança, identificar e mudar. Amém? O pessoal já está aqui, isso quer dizer que eu já estou atrasado. Então, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. João 15, 5 vai dizer assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos permanecer no Senhor. Se hoje você chegou aqui, estava longe, eu preciso te dizer que você ainda tem a oportunidade de se aproximar e de estar nessa videira verdadeira. Que é somente conectados a Ele que nós vamos realmente conseguir viver uma vida frutífera, onde nós vamos realmente conseguir viver uma vida de mudança e transformação. Assim como os ambientes do mundo nos moldam, o ambiente da nossa casa nos molda, da escola nos molda, o ambiente com o Senhor também nos molda. E nós precisamos aprender a estar mais perto dEle. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Enquanto eu fosse lendo cada um desses versículos, que você pudesse refletir na sua vida, o que você tem feito. E fica uma tarefa para você. Para um pouco. Tira um tempo para você começar a se perceber. Pare um pouco, comece a escrever sobre como está hoje a realidade da sua vida com o Senhor. O que você quer viver com o Senhor. Talvez um bom caminho seja você começar escrevendo qual é a vida que você gostaria de ter com o Senhor e depois você analisar o que você já faz hoje. Alguns comportamentos de pessoas que buscam a santidade no Senhor, elas separam-se dos ambientes. Jesus em Lucas 5,16 diz assim: porém, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Você precisa se separar dos ambientes de muito ruídos, de ambientes que tiram a sua atenção, de ambientes que não te promovem verdade e santidade. Vive uma vida de intimidade com Deus. Em Salmos 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E em quarto lugar, ser obediente. E em Samuel 15 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto fazer um holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedecer a sua palavra? A obediência é maior do que o sacrifício. Nós precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor. Se arrepender genuinamente dos nossos pecados. E Lucas 5:31 diz assim: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu vim para os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós precisamos aprender a perseverar mesmo quando tudo parece o contrário. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos, se não nos desanimarmos. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Se você puder, querido, coloque as mãos sobre o teu coração e comece a se apresentar diante dEle. Fala: Deus, eu quero ser santo, como o Senhor é santo. Eu não quero mais acreditar que isso é impossível, porque eu creio na Tua palavra. Eu creio que se o Senhor disse que eu preciso ser santo, como o Senhor é santo, é porque é possível. E eu quero acreditar nessa verdade a partir daqui. Eu não quero mais acreditar naquilo que Satanás tem soprado aos meus ouvidos, que eu sou fraco, que eu não consigo, que eu tenho tempo ainda, que dá tempo de eu fazer o que eu quiser. Nós não queremos mais viver uma vida afastada do Senhor. Nós queremos aprender, Deus, a fugir das paixões desse mundo. Nós não queremos nos misturar, nós não queremos ser confundidos, ó Pai. Nós queremos sim entrar nos ambientes e ser reconhecidos por aqueles que carregam as marcas do Senhor. Nós queremos ser aqueles que carregam a marca da Tua palavra, da santidade que vem através de Ti. Nós queremos viver unidos na Tua presença, unidos com os irmãos que carregam a mesma verdade, ó Deus. Em Salmos 25:6 vai dizer assim: lembra-te, Senhor, das suas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre, Senhor, do meu pecado da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Por causa da tua bondade, ó Senhor, bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho dos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos no caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade, para os que o guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor e que incitará o caminho e deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tira os pés do laço, volta para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Pai, se nessa noite existe aqui, ó Pai, filhos do Senhor com o coração angustiado, tão perdidos e distantes que não veem o caminho, nessa hora, Pai, nós como igreja clamamos para que o Senhor venha com a tua intervenção. Nós clamamos para que o Senhor venha com a tua misericórdia, para que o Senhor não nos esqueça, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve no caminho da verdade. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a ter cada vez mais intimidade com o Senhor, que nós possamos temer, Deus, que nós possamos ter respeito com a Tua presença, que nesse processo de santidade o respeito por quem Tu és nos acompanhe, pois se nós tivermos certeza que o Senhor está com nós, nós não iremos mais pecar, nós não iremos mais viver essa vida no mundo, nós viveremos uma vida separada diante do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, tem misericórdia da nossa alma. Nós pedimos, ó Deus, sacia-nos, ó Pai. Sacia-nos, ó Deus, enche-nos, ó Pai, a ponto de nós não queremos mais nada, que somente a Tua presença seja o suficiente para cada um de nós. Nós queremos mais de Ti, ó Deus. Comece a falar com Ele, querido, o que você deseja.
manifestar, vem queimar e refletir sua natureza. De glória em glória, serei transformado. Vem queimar, tirar de mim toda a impureza, para que tua glória possa se manifestar. Vem queimar e refletir sua natureza. E de glória em glória, serei transformado ao te contemplar. Queremos, Senhor, se contemplar. Tu és santo, Deus. Será que você pode erguer suas mãos e declarar? Para que tua glória possa se manifestar. Vem queimar e refletir sua natureza. E de glória em glória, serem transformados. Queimar, tirar de mim toda a impureza, que tua glória possa se manifestar. Refletir sua natureza. E de glória em glória, serei transformado ao te contemplar. Oh Pai, nós desejamos, ó Deus, contemplar a tua beleza. Nós desejamos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós e nos limpe, ó Pai. Restaure o nosso chamado de santidade. Nos ajude, ó Deus, a nos separar das coisas que nos afastam de Ti. Essa é uma noite de decisão e nós decidimos largar aquilo que não faz parte do Senhor. Querido, eu queria te convidar nesse momento a colocar suas mãos sobre o teu coração e repetir uma oração comigo, dizendo assim: Senhor, nessa noite eu te peço, me ajuda a decidir, a tirar de mim aquilo que não faz parte do Senhor, que eu possa aprender a viver uma vida de santidade dia após dia. Que nessa noite eu possa sair daqui transformado, mudado. Confronta, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Pai, os meus pecados cometidos consciente ou inconsciente. Escreve meu nome no teu livro da vida e me dê a vida eterna. Lava-me com teu sangue, em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados, eu queria saber se existe aqui alguém hoje que fez essa oração de forma consciente e racional pela primeira vez.
ou que de alguma forma estava distante dos caminhos do Senhor, mas nessa noite decide voltar a ser separado das coisas do mundo e voltar a caminhar com o Senhor. Todos com os olhos fechados. Se você se encontra em uma dessas situações, eu queria que você erguesse as suas mãos, que eu quero orar por você. Se você puder erguer suas mãos mais alto, para que eu possa te ver e orar com você. Aleluias. Eu não consigo ver todos daqui, mas se você ergueu suas mãos, eu queria te convidar a vir aqui à frente para orar com você, para eu declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Tem alguém aqui? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Se você está aí, está com vergonha, não fique não. Vem que nessa noite nós queremos declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Todos com os olhos fechados. Pai, nós queremos te entregar, Deus, a vida da tua filha diante de ti. A decisão, Deus, do coração dela, de decidir, ó Deus, se separar e viver uma vida em santidade no Senhor. Nós nessa noite a abençoamos para esse novo tempo, para essa nova realidade, ó Pai, de verdadeiramente se entregar ao Senhor. Que nós como igreja, Deus, possamos ser aqueles que vai acolher, que nós possamos como igreja, Deus, ser aqueles que vai ajudá-la nesse processo. Pai, nós oramos, ó Deus, por aqueles que talvez estão envergonhados e não tiveram a decisão de vir na frente, mas que eles sejam unicamente guardados pela tua mão. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós sejam guardados pela tua mão, pela tua verdade, pela tua bondade. Pai, em nome de Jesus, que nesse início, ó Pai, de busca à santidade, que nós possamos como irmãos, uns ajudar os outros, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Olá, querida, qual que é o seu nome? Que bom, estou muito feliz com você. Nós vamos preparar algo muito especial para ela, né? Porque nós somos o quê? Uma família feliz, não é verdade, gente? Vocês não me deixam passar vergonha, não, porque se vocês são de casa, vocês já conhecem. Então fica aqui e não olha não, tá? Mas aí eu vou contar até 3 e no 3 você olha para trás que tem uma família muito feliz para te receber, tá? Se há festa no céu, tem que ter festa aqui também, né, gente? 2, 3, receba essa nova família! Nós amamos a sua vida, querida. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso. Seja muito bem-vinda. De Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso. Aleluia. De ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluias! Glória a Deus! Agora você vai dar um high five aí para a pessoa do seu lado e vai dizer para ela assim: bora ser santo junto! Ser santo junto é mais fácil. Então vamos decidir viver em santidade junto com o corpo de Cristo, amém? Pai, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos por esse culto. Nós te entregamos, ó Pai, as nossas vidas e pedimos, ó Deus, nos ajude nesse caminho de santidade e maturidade, ó Pai. Nós queremos aprender com os nossos erros. Nós não queremos viver uma vida caindo sempre nas mesmas coisas. Nós queremos ser exemplos, ó Pai. Nós queremos carregar essa estampa da santidade por onde nós somos, ó Deus. Que nos lugares em que nós entrarmos, as pessoas reconheçam que há algo em nós diferente e que é o Senhor
Senhor em nós, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, amém? Então vai pro Lagoinha Coffee e depois pro Deep, hein? Amém! Para você que está em casa, que alegria poder mais uma vez cultuar ao seu lado, que você está, guarde a sua vida em nome de Jesus.